Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula número 5. Vamos falar um pouco sobre os métodos de integração do CLP com uma malha de controle. Para o CLP ser integrado numa malha de controle, nós temos aqui uma representação de um processo industrial, uma malha de controle, tá? Uma malha de instrumentação, por assim dizer. Nós temos aqui o controlador, ou CLP. Para o CLP conversar ou se integrar num processo, é necessário que ele se comunique com os instrumentos, quer seja transmissor, quer seja um indicador, integrador, registrador ou um conversor. Ele precisa conversar com estes instrumentos para se caracterizar uma integração. Mas como que ele pode se comunicar com esses instrumentos? De duas formas. Pode ser através de protocolo de comunicação, são esses daqui, por exemplo, protocolos digitais abertos, que incluem o protocolo HART, Highway Addressable Remote Transduce, protocolo HART. Protocolo Foundation, que se classifica os protocolos Foundation Fieldbus, Profibus, DeviceNet e o protocolo Modbus. Existem outros também, como por exemplo o protocolo ASI, que é o mais simples que existe. Da década de 90 ali é que começaram a implementar esse protocolo ASI, uma parceria de 11 empresas. Eles passaram a criar esse protocolo. E existem esses aqui. Bom, os mais usados na indústria são esses, tá? HART, Fieldbus, Profibus, DeviceNet e protocolo Modbus. Ok? Bom, um CLP ele possui o módulo comum dele. São os módulos de entradas e saídas digitais. Para fazer essa integração do CLP com os instrumentos, uma malha de controle, pensando na indústria, a indústria ela precisa adquirir um CLP com extensões, podemos chamar assim, com extensões. Por exemplo, o CLP ele vem, fábrica lá, entradas e saídas digitais. Então a pessoa vai e compra extensões de entradas e saídas analógicas, por exemplo. Isso é à parte, é separado. Compra-se outra extensão, por exemplo, um outro módulo, podemos chamar assim, fica melhor, tá? Um módulo de entradas e saídas analógicas, um outro módulo, por exemplo, de protocolo de comunicação. Isso é à parte, não vem embutido quando se compra o CLP, isso é à parte. A não ser que o programador ele gaste um pouco mais de tempo para desenvolver os protocolos de comunicação na própria linguagem de programação, quer seja ladder, ou statement list, ou linguagem de blocos, ou em C ou C++. Aí o programador ele vai ter que desenvolver o protocolo. E os protocolos de comunicação, eles são baseados em bits ou mensagens. Tá? E se trabalha no método mestre-escravo, sendo mestre o CLP e escravo os outros instrumentos. Ok? Bom, de forma geral, o objetivo dessa aula é informar vocês da existência desses tipos de protocolo que existem, das formas de integração. Então nós falamos duas formas de integração que existem. Forma de integração por meio de protocolos de comunicação, ilustrados aqui, e a outra forma é por meio das entradas e saídas analógicas. E visto que no processo industrial as grandezas físicas que nós precisamos medir e controlar são grandezas analógicas, ou melhor dizendo, as variáveis de processo. São variáveis analógicas. Então aqui nós temos as principais variáveis de um processo: pressão, nível, vazão e temperatura. Por exemplo, essas quatro grandezas físicas, elas são fundamentais num processo industrial, para você processar uma matéria-prima.
muitas substâncias, elas mudam a característica dela, maleabilidade, condutibilidade, de acordo, por exemplo, com a temperatura, a variação de temperatura. Então, ela é uma grandeza fundamental para se controlar um processo. E essas 4 estão presentes na maioria dos processos industriais. Mas lembram de instrumentação aplicada? Para cada tipo de variável de processo, existe um sensor específico. Um sensor específico para se fazer a medição dessa grandeza física para entrar no CLP. Por exemplo, vamos pegar aqui temperatura. Existe o termopar, os PTCs são RTDs, né? Termistor, sistema bimetálico são os termômetros bimetálicos, por exemplo. Mas vamos pegar aqui o termopar. Então, o termopar, o que ele vai fazer? Ele vai converter a temperatura, que é uma grandeza mecânica, em um sinal elétrico na faixa de milivolts. Esse sinal em milivolts, ele vai entrar no transmissor. Aqui, por exemplo. Entrar no transmissor. E qual é a função do transmissor? A função do transmissor é converter esse sinal elétrico, que, por exemplo, o termopar em milivolts está enviando para o transmissor. Internamente ao transmissor existe um conversor analógico para digital e é convertido de analógico, milivolts, para digital, protocolo de comunicação, em bits. Okay? E esse protocolo de comunicação, então, é jogado no barramento de integração dos instrumentos. E aí, os dados medidos, ou melhor dizendo, o valor da variável de processo é medido em tempo real e enviado em tempo real para o controlador. De tal forma que o controlador consiga controlar mesmo. Por exemplo, usando o controlador PID. Então a lógica PID, nesse caso, é implementada no ladder, na memória de programa do controlador, do CLP. Então o controlador PID, proporcional, integral e derivativo, é um dos principais controladores implementados no CLPs para controlar processos. Então aqui nós podemos considerar como sendo entrada para o CLP. Okay? Visto que nós temos um transmissor, então existe sim a conversão de um sinal elétrico, nesse caso, tratando-se de um termopar, um sinal em milivolts, convertido então para protocolo de comunicação em bits. Deste lado aqui, nós ainda temos protocolo de comunicação. Por quê? Porque essa válvula, ela tem um atuador pneumático. E aqui do CLP não tem como a gente jogar ar ou sair ar aqui do CLP. Não tem como. Então, para isso existe um conversor. Qual que é a função do conversor? Converter mesmo. Então, ele converte um sinal digital, neste caso, protocolo de comunicação, ele converte de protocolo de comunicação para sinal pneumático. Para atuar no atuador pneumático da válvula, abrindo e fechando ela e controlando, por assim dizer, o fluxo aqui nessa tubulação, ou a vazão aqui na tubulação. Ok? Bom, nós observarmos aqui, essa seta nos leva, veja a planilha malha fechada. Então ela nos leva aqui para a planilha malha fechada. Nós temos aqui uma malha fechada. Neste ponto temos o CLP, elemento final de controle, trata-se da válvula, e o processo. Aqui nós temos o sensor, está convertendo sinal, melhor dizendo, a grandeza mecânica que nós desejamos controlar, está convertendo para um sinal elétrico, sinal analógico, de tensão ou corrente, que passa por um conversor analógico digital do transmissor e ele converte com um protocolo de comunicação. Embora aqui em vermelho esteja dizendo que aqui é somente o controlador, mas a lógica de comparar o valor desejado com o valor da variável de processo, isso também é feito lá dentro do CLP. O desvio ou erro, ele é fundamental para quem? Para o PID. Ele é fundamental para o controlador PID, porque o controlador PID ele trabalha em cima do erro.
os ganhos proporcional, integral e derivativo, P de proporcional, I de integral e D de derivativo. A função desse controlador é diminuir ou zerar o erro entre o valor desejado e o valor da variável de processo. Então, essa é a função dele, é zerar o erro. Para isso, ele tem a função de autocalibração. Então, ele pode se, ao longo do processo, ele é calibrado, okay? Tanto automaticamente quanto manualmente. Em termos de calibração de controlador PID ou de sintonia, vamos chamar assim também, nós vamos ver em controle automático de processo, no módulo 11, certo? Bom, conforme aqui vem mostrando, então o protocolo de comunicação, lá na lógica ladder ou linguagem de blocos, então lido o valor da variável de processo, ou a variável controlada, né? Por quê? Porque a variável controlada é a variável de processo, porque é ela que nós desejamos controlar. Então, entrando o protocolo de comunicação para o CLP, e nesse protocolo de comunicação tem um telegrama ou uma mensagem. E nessa mensagem contém o valor em binário, da variável de processo. Visto que nesse ponto aqui, ó, nós temos então a variável de processo, uma mecânica, por exemplo, passando pelo sensor, ele converte esse sinal mecânico para um sinal elétrico. E aqui é convertido de um sinal elétrico, passando pelo conversor analógico digital, para um protocolo de comunicação. Nesse ponto aqui, o que acontece? O elemento final de controle é uma válvula normalmente. O que acontece? A válvula pode ter um atuador pneumático ou ela pode ter um atuador elétrico. Se a válvula tiver um atuador elétrico, então não existe conversor de sinal digital para pneumático. Repetindo, se o atuador da válvula for elétrico, então não existe conversor de digital para pneumático. Nesse caso aqui, como está indo direto, então podemos concluir nesse caso que pode ser um atuador elétrico. Okay? Vamos pensar que seja um atuador elétrico. Então, se for um atuador elétrico, então não tem conversor entre o CLP e o elemento final de controle. Por quê? Porque o CLP ele é elétrico, ele gera sinais elétricos. Então, o que vai acontecer? A saída analógica do CLP é conectada no atuador elétrico da válvula. Okay? E aqui nós temos um exemplo prático. Vamos supor, nesse caso aqui, que nós não temos transmissor entre o sensor e o CLP e também não temos conversor entre o CLP e o elemento final de controle. Por que nós pegamos esse exemplo? Vocês já viram ele na aula 3. Okay? Vocês já viram esse exemplo na aula 3. Por que nós pegamos? Porque na nossa maleta, que está disponível nos campos, na nossa maleta nós não temos protocolo de comunicação. Então, como que nós vamos simular a conversão analógica para digital na entrada analógica do CLP e a conversão digital para analógica na saída digital do CLP? Como que nós vamos simular? Primeiro, para simular o sensor de temperatura, nesse caso aqui, ou termopar, para simular ele, nós vamos usar o potenciômetro variável, né? O potenciômetro ele é variável. Nós vamos usar o potenciômetro disponível na maleta, alimentando ele com 10 volts. E para simular, no caso, a válvula ou elemento final de controle, nós vamos usar o amperímetro analógico, que fornece para nós um sinal analógico de 0 a 20 mA. Mas nós vamos usar de 4 a 20 mA, porque a maioria das válvulas nós encontramos no mercado e na indústria aí, válvulas que variam um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Okay? Então, para simular o sensor, nós vamos usar um potenciômetro. E para simular o atuador, a válvula, né, elemento final de controle,
Para simular o atuador da válvula, nós vamos simular como sendo o amperímetro analógico disponível na maleta também. Então aqui nós temos desse lado entra sinal elétrico, como se trata de um termopar, então o termopar ele nos fornece sinal da ordem de milivolts. Então nós temos aqui um sinal elétrico em forma de tensão elétrica em milivolts que entra no CLP, passando pelo conversor analógico para digital. Então vai entrar na entrada analógica do CLP. Passando pela lógica ladder, aqui dentro da lógica ladder no CLP nós vamos implementar um PID, que depois nós vamos ver a programação feita no CX Programmer. E aqui saindo então um sinal de corrente, tá? Um sinal elétrico de corrente da ordem de 4 a 20 mA. Saindo da onde? Saindo da saída analógica do CLP. Bom, então temos os dados aqui, né? Vazão, massa, tubulação, 10 metros cúbicos por segundo, range. Válvula 0 a 10 metros cúbicos, sensor de temperatura 0 a 400 Celsius, válvula de 0% 4 mA, 100% 20 mA. Sensor de temperatura 0 graus 0 volts, 400 graus 10 milivolts. Exemplo, né? Então qual é o objetivo? O objetivo é controlar a temperatura da água, alterando, ou seja, manipulando a vazão de vapor, quantidade de vapor que entra no trocador de calor. Então esse é o objetivo. Nós abaixarmos um pouquinho aqui, ó, a seta indica para nós passarmos para a planilha conversor AD. Então aqui, ó, nós preparamos para vocês uma planilha de conversão analógica para digital. Okay? Por exemplo, ó, vamos supor, nós dissemos que nós vamos usar o potenciômetro para nos indicar, para nos representar ou simbolizar o sensor, que vamos variar de 0 a 10 volts. Bom, nós sabemos que no CLP da OnRON disponível na maleta, o CP1E, nós sabemos o seguinte, que o máximo valor de conversão analógico digital, o máximo valor que converte de analógico para digital é 6.000 em hexadecimal. Tá? 6.000 em hexadecimal. Mas quanto que é... Desculpa, 6.000 em decimal. Mas quanto que é 6.000 em hexadecimal? Vamos ver aqui. Ó. Vamos pegar a calculadora. Quanto que é 6.000 em hexadecimal? Vamos ver, 6.000 em decimal. Em hexadecimal, 6.000 equivale a 1.770 em hexadecimal. E em binário? O binário equivale a isso aqui. Então, o que acontece dentro do conversor analógico digital do CLP? Então, ele vai converter esse sinal de tensão, tá? Sinal de tensão, ele vai converter esse sinal de tensão para binário, ok? Para binário. Em hexadecimal, de tal forma ficar mais amigável para a gente enxergar. Ou, mais fácil ainda para nós entendermos, em decimal. 6.000 em decimal. Bom? Então, só alterando um ponto aqui, nós vamos trabalhar em milivolts, da ordem de milivolts, né? Então, vamos alterar aqui para milivolts, ok? Simulando que seja um termopar, né? Simulando que seja um termopar, nós vamos trabalhar na ordem de milivolts. Mas lembre-se o seguinte, nós estamos alimentando realmente nossa maleta com 10 volts, tá ok? Então aqui é para ficar mais próximo de um processo real mesmo, porque, por exemplo, termopares, eles não fornecem valores da ordem de volts, somente valores da ordem de milivolts. Mas na maleta, visto que nós não temos milivolts, nós vamos trabalhar com 10 volts ali mesmo. Mas imagine que seu 0 volts aqui na maleta seja 0 milivolts simulado do sensor de temperatura termopar. E 10 volts aqui da maleta seria como se fossem os nossos 10 milivolts do nosso termopar, ok? Então, convertendo o valor, nós temos, convertendo de analógico para digital, nós temos então isso aqui. Então, aqui, essa parte aqui o CLP enxerga lá dentro dele. Okay? É isso aqui que o CLP vai trabalhar, com esses dados aqui.
Então nós fizemos as equações, tá? Vocês depois podem dar uma estudada melhor nas equações. Mas aí se você quiser alterar, bom, vamos supor que o sensor mediu uma temperatura lá e deu 2,67 milivolts na saída dele. Isso equivale a 1602 em decimal. E nós podemos brincar, né? Ok? Então fica aí depois para vocês mexerem. Bom, e a conversão digital para analógico? Conversão analógica para digital. Aqui essa seta pede para nós irmos para a conversão DA, digital para analógico. É o oposto, né? É o inverso. Então você vai converter os dados que estão dentro do CLP, vai ser convertido de digital para analógico. Nesse caso, como nós vamos trabalhar de 4 a 20 mA, representando o atuador elétrico da válvula, de 4 a 20 mA, então está aqui. Vamos supor que deu lá 1200, ou seja, 7,2 mA. Mas só que esse 7,2 mA equivale a quantos por cento de abertura da válvula? Pois se alguém quiser, poderá fazer, mas vamos por aqui no nosso 0% e aqui 100%. Tá? Quantos por cento equivale a 7,2 mA? Então fica uma incógnita aí para vocês, ok? Uma incógnita aí. Não é difícil, tá bom? É facinho. Pode seguir a lógica aqui, mesma lógica que nós usamos para as equações, ok? Então, esse 7,2 mA vai dar uma porcentagem ou uma porcentagem de abertura da válvula, ok? E nós vamos conseguir então fazer o controle da vazão de vapor conforme proposto aqui no exemplo, tá? Conforme proposto aqui no exemplo. Lembrando que nós vamos usar a maleta disponível nos campos. Vamos usar a maleta disponível nos campos, ok? Mas nós estamos usando esse desenho aqui para fazer uma simulação desse processo, como se fosse processo real, na nossa maleta de automação, ok? Mas você pode estar se perguntando, e o controlador PID? E o controlador PID, né? E o controlador PID? Onde que ele está implementado? Bom, aí nós vamos abrir o nosso CX Programmer. Vamos abrir o nosso CX Programmer. Então, eu estou aqui no modo Work Online, e eu estou com a maleta aqui comigo, para poder fazer a simulação, certo? Mas para nós entendermos como que o PID funciona, o PID do CP1E da ON, então nós temos aqui o bloquinho dele, PIDAT. PIDAT. Para encontrar ele, tá, você pode ir no Help do CX Programmer e vai encontrar Data Control Instructions, aí, PIDAT. Lá vai aparecer para nós. Então, jogando um sinal ativo alto, né, ou igual a 1, jogando um sinal desse na entrada aqui, então vai ativar o bloquinho do PID. Então, S, o que quer dizer S? S Input Word. Então é a entrada do controlador PID. Entrada do controlador PID. É uma word. Tá? Uma word. O que seria essa entrada para o PID? Essa entrada para o PID é o sinal de entrada, o sinal elétrico de entrada que está entrando na entrada analógica do CLP. Tá? Então esse input word é a entrada analógica do CLP. Tá? E aqui nós temos C, First Parameter Word. O que quer dizer esse C? Nós observarmos aqui embaixo, C.
A partir do endereço D200 é que nós vamos parametrizar o PID. Tá? Qual que é a sugestão? A sugestão que nós estamos dando nessa aula aqui, visto que nós não aprendemos a calibração ainda de PID, a orientação e a sugestão que nós damos é justamente mover para os endereços D200 até D210, mover justamente todos esses dados que estão aqui. Todos esses dados que estão aqui. Então esse é o nosso objetivo. Ok? Depois na programação nós vamos ver como que nós fazemos para mover, por exemplo, o valor 012C em hexadecimal, como que nós podemos mover ele para o endereço D200 e assim por diante. Voltando aqui em cima, nós temos D, que é o output word. Esse valor de output word, esse valor ele deve ser movido para a saída analógica do CLP. Para a saída analógica do CLP. Então aqui nós temos esse valor, tem que entrar aqui a entrada analógica, o valor da entrada analógica do CLP, da conversão analógica digital, e este aqui D vai sair um valor analógico, um sinal de tensão, ou no caso de corrente, né, que nós vamos usar de 4 a 20 mA. Então aqui, esse valor tem que ir para a saída digital do CLP, ok? Bom, como seria uma programação simples desse CLP? Como seria uma programação simples desse CLP? Vamos observar aqui o programa que nós desenvolvemos. Tirar do modo Work Online. Então vamos lá. Bom, esse contato normal aberto, P-on, ele pode ser obtido ao você inserir um contato normal aberto, ó, por exemplo aqui, nós vemos aqui, selecionamos e podemos selecionar aqui P-on. O que quer dizer? Quando você começar a rodar o programa, o tempo todo ele vai ficar conectado. O tempo todo a corrente virtual vai estar passando da esquerda para a direita. Bom, o que nós estamos fazendo nesse bloquinho aqui, Move? No bloco Move. Bom, para inserir um bloco Move, vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que é. Bem fácil. Então nós vamos selecionar aqui, ó, debaixo de Work Online tem New PLC Instruction. Então nós clicamos lá e vamos clicar ali, digitar Move e dar OK. Pronto. Já inserimos o nosso bloco Move. Nesse caso aqui, o que nós fizemos? A diferença. Aqui tem analog em 0 e 10. 10. Bom, quem que é analog em 0? Essa analog em 0 fomos nós que criamos. Mas onde que nós criamos ela? Bem aqui, ó, em Settings, dando 2 cliques. Não, desculpa, Settings, ó, em Symbols, dando 2 cliques em Symbols, nós vamos observar ela aqui, ó, Analog em 0. Analog em 0. É importante a gente lembrar o seguinte: para criar ela, basta simplesmente, ou para criar qualquer outra variável dentro da memória do seu CLP, da OnROM, basta clicar aqui com o botão direito em cima de Name, tá? Ou qualquer lugar. E aí você vai lá em Insert Symbol. Insert Symbol. E aqui você pode inserir qualquer símbolo. Por exemplo, nesse caso, como nós criamos anteriormente analog input, então eu digitei analog in 0. Classifiquei ela como uma variável inteira, mas eu posso classificar ela como uma word também. Classifiquei ela como uma inteira e coloquei um endereço. Que endereço? Para o CLP CP1E da OnROM, que tem uma CPU chamada NA, para esse CLP, onde que está a entrada analógica?
Ou seja, o valor da conversão analógico para digital é jogado dentro de qual endereço? Dentro da memória do CLP. É jogado no endereço 90. Aqui, ó. Endereço 90, que vocês estão vendo aqui. Ok? Bom, logo acima, então nós temos digitar. Digitei lá 90, dei OK. E assim foi criado, então, analog em 0. Se vocês observarem acima aqui, existe analog, de analógico, né? Out, saída, 0. Da mesma forma que foi criado analog em 0, também nós criamos analog out 0. Tá? Mas a diferença foi qual? É que o valor da conversão digital para analógico é jogado onde? No endereço 190, que vai corresponder à saída analógica. O endereço 90 vai corresponder à entrada analógica. Dando OK, voltando aqui então para a sessão. Então foi assim que foi criado as variáveis analog in 0 e analog out 0. Nesse ponto aqui nós temos o PID, bloco PID. Então vamos dar 2 cliques nele para entender o PID e mostrar lá em detail. Bom, você pode estar se perguntando, né? Por que que aqui é 10, aqui eu tenho SP e aqui 20? Bom, vamos voltar de novo no manual, no help do CLP. Então nós vemos aqui help, instruction reference, CP1 service. E nós vamos encontrar lá o nosso PIDAT. Ok? Então, encontramos aqui o nosso PIDAT. Bom, vamos abaixar um pouco mais aqui. Vamos encontrar o ponto que... Bom, bem aqui, ó. S igual a 10. O que quer dizer 10? E é o endereço 10 da memória interna do CLP. Ou seja, para o valor da entrada analógica do CLP ser lido pelo PID, você precisa mover o valor da entrada analógica, que vai estar no endereço 90, você precisa mover para o endereço 10, que vai corresponder ao endereço do PID, o endereço que o PID vai entender, faz parte do bloquinho PID. E o que quer dizer 20? O que quer dizer 20? Mesma coisa, é o endereço 20. Então nós precisamos, o que acontece? O valor de saída do PID, ele é jogado para o endereço 20. E esse valor que está dentro do endereço 20, nós precisamos jogar esse valor, ou mover esse valor, para a saída analógica do CLP, que é analog out 0. Então, aqui no 10 vai estar o valor da analog in 0. E no 20, no endereço 20, vai estar o valor do controlador, ou melhor dizendo, o valor que o controlador PID calculou. E esse valor que está dentro do endereço 20, ele deve ser movido para o endereço da analog out 0, que é o endereço 190. Ok? E nesse caso aqui, ó, nós vamos ver na programação. Então tá aqui. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, vamos fazer uma simulação. Então vou colocar no modo Work Online, sim, e vamos trabalhar na simulação. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Estou variando o potenciômetro e vocês estão observando que os valores estão variando. Aqui nós temos o valor da entrada analógica do CLP. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos movendo o valor que está no endereço 90, que corresponde à entrada analógica do CLP, nós estamos movendo para o endereço 10, que por sua vez esse endereço 10 faz parte do endereço interno do bloco PIDAT, do PID. Tá? Bom, e aqui, ó, vocês estão observando que esse valor está variando. Por quê? Porque esse valor ele é obtido através dos cálculos complexos que o PID faz.
E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos movendo esse valor que está dentro do endereço 20, estamos movendo esse valor para saída analógica. Nós estamos então movendo esse valor para a saída analógica. Por que vocês estão observando diferente? Porque aqui está em decimal e aqui é como uma variável inteira. E aqui está declarado como uma word, variável word. Então observem só. Depois nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês a maleta na prática. Vocês vão observar o ponteirinho do amperímetro analógico. Vocês vão observar ele se movendo. E é justamente essa variação aqui que vocês estão vendo. Ok? Bom, voltando no help. Voltando no help do CLP aqui. Então vamos lá de novo, PIDAT. Nós vemos que nós vamos precisar mover esses valores aqui, ó, 0126 em hexadecimal, 0064 em hex, 04B0 em hex. Nós vamos precisar mover para os respectivos endereços que estão aqui na frente. Então, para isso, nós vamos usar o bloco move. Para isso, nós vamos usar o bloco move. Então, lá, ó, move, tirar do módulo work online. Então, dei 2 cliques, move. Como que eu fiz? Então, fui lá, escolhi move, né? Por exemplo, ó, escolhi move, dei 2 cliques, detail. Aí, o que nós vamos fazer? Mover primeiro valor, nesse caso, hashtag, então para indicar que é um valor, né? Qual valor nós vamos mover? 012C em hexa, né? 012C em hexadecimal. Vamos lá. 012C 012C em hexadecimal. Nós vamos mover esse valor para onde? D200, por exemplo. E dá OK. Mas por que aqui apareceu SP? Por que apareceu SP? Se você observar aqui no help, no endereço D200, nós precisamos mover um dado, um valor que vai corresponder ao valor do setpoint, ao valor desejado da sua variável de processo que você está controlando. Ok? Então, por isso que nós colocamos lá SP, demos um nome para ela. SP de setpoint. Mas, como que nós podemos fazer isso, né? Criar, por exemplo, criar variáveis e dar nomes a ela. Por exemplo, nós vemos aqui em symbols, mesma forma. Se nós observarmos aqui, ó, foi criado a variável lá, SP. Então, para nós criarmos uma variável, sempre nós clicamos no botão direito e vai lá em Insert Symbol. Insert Symbol, aí damos o nome que quisermos, aí vamos indicar o que tipo de variável vai ser, se vai ser uma word, se vai ser uma int. Ok? Depois vou colocar uma teoria sobre essa questão de word, int, double word, assim por diante. Então, especifique-se. Booleana, por exemplo, vocês têm ideia, booleana é bool, né? É de booleana, 0, 1. Tá? E nós damos o endereço, nesse caso D200, né? O D200, o nome lá é SP, por exemplo, D200, aí caracterizamos ela como uma variável inteira. Deu OK, OK, e aí sim foi formado. E nós fizemos isso para, por exemplo, o ganho KP, que faz parte da parte proporcional do PID,
Nós fizemos a mesma coisa com TI, que faz parte do tempo integral do PID. Nós fizemos a mesma coisa com TD, que faz parte do tempo derivativo do PID. É a parte D do PID, de derivativo. Ok? Voltando então aqui para a seção 1. Então aí o que nós fizemos? Para SP, KP, TI, TD, nós movemos os valores. Quais valores? Esses daqui. Ó. Esses daqui. E para todos os outros endereços, ó, para todos os outros endereços, de 204 até de 210, de 204 até de 210, ó, de 204 até de 210, não quis dar nomes para eles, tá? Deixei o próprio endereço mesmo. Movemos esses valores aqui. Mas, deixa eu deletar isso aqui. Mas para o PLC funcionar com o PID, é necessário esse último comando aqui, ó, setb. 7b. Qual que é a função dele? D209, D209 é necessário mover para esse endereço de memória, o valor 000F em hexadecimal. Por quê? Porque ele vai setar, ou melhor dizendo, ativar o modo auto-tuning do PID. Modo auto-tuning do PID. O que é esse modo auto-tuning do PID? É um modo de autocalibração dele. Então ele fica calibrando os ganhos, os parâmetros KP, TI e TD, fica calibrando ele em modo real, tá? de forma automática. Então esse é o auto-tuning. Então é necessário esse último bloquinho 7b para poder fazer a função. Ou seja, por que colocamos aqui um contato normal fechado? Ou seja, aqui nós demos o nome dele de calibra PID. Ok? Calibra PID. Por que nós colocamos? Colocamos então ele associado a uma chavinha de entrada física. Tá? Quando essa chavinha ela é ligada, então esse sinal que é, ou melhor dizendo, esse contato que é normal fechado, ele vira aberto. E o que acontece aqui na entrada desse bloco 7b? O sinal é passado da nível alto para nível baixo. Quando ele passa de nível alto para nível baixo é que ocorre então essa autocalibração do controlador PID. Nesse ponto então que ele começa a trabalhar corretamente e fazer a manipulação dos dados. Okay? Então é necessário ter esse último bloquinho aqui. Como que nós sabemos disso? No meio do help. No meio do help aqui, ó. PID. Vamos lá no PID. PID. E encontramos aqui o help. Esse bloquinho aí. Por que eu estou usando o help mostrando para vocês, pessoal? Tá vendo que é tudo em inglês. No trabalho de vocês, na realidade, tudo que vocês for mexer com automação, na área elétrica, de forma geral, vocês vão precisar familiarizar com os helps dos programas. Nem tudo vem mastigadinho, tá? Então a gente tem que dar uma fuçada também, ok? Bom, então é isso. Com respeito à programação, é isso aqui. Eu vou postar essa programação no AVA também para vocês. E vocês vão usar essa programação para fazer a simulação lá no encontro presencial com os seus tutores. Ok? Bom, o que seria aqui 200.00? 200.00 é aqueles alocação de memória que nós criamos na aula 4. Vocês se lembram? Em PLC, Memory Allocation, Automatic Allocation, Enable. E aí nós criamos aqui, ó, ADD, aí nós adicionamos lá o endereço de memória lá 200 até, ou seja, esse aqui são flags, mas eu poderia, por exemplo,
ao invés de usar esses flags aqui, que são as memórias internas, não são contatos físicos, poderíamos usar só o P1 aqui. Tá? P1 aqui, P1 aqui, P1 aqui, P1 aqui. Ou, se ainda mais quiserem, poderiam usar só um P1 e somente na linha 0 nós poderíamos ramificar todos esses outros blocos aqui, ó, tá? Usando só a linha 0. Mas eu preferi fazer linha por linha mesmo, ok? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem no chat ou enviem suas dúvidas pelo fórum de dúvidas, ok? Fico por aqui. Uma boa semana de estudos para vocês e um forte abraço. E até mais. Obrigado